que está sendo pisoteado no versículo 29, desprezado. E por último, no versículo 21 diz assim, e tendo grande sumo sacerdote. A palavra grande aqui é megas. Megas. Fala de uma grandeza exagerada. O nosso Senhor Jesus, o supremo sumo sacerdote, é esse. Esse tipo de apostasia é tão grave que descreve o ato de uma pessoa que o despreza. Despreza aquele que com uma única oferta ele destruiu a morte, ele destruiu o império das trevas, ele destruiu Satanás, ele destruiu toda a força do pecado, da carne, da morte. Em uma única oferta, ele nos livrou da culpa, da condenação, da corrupção e da força do pecado para sempre. E para isso, para a gente ter tudo isso, basta apenas, de coração, morrer com Cristo naquela cruz, espiritualmente, e ressuscitar naquela cruz, com Cristo, espiritualmente. E aí, receber o Espírito Santo que quer habitar o nosso coração. É só pedir isso devagar não, com amor, de coração. Tem que tomar cuidado, que o mundo jaz no maligno. O mundo não quer que você entenda isso. O inimigo interfere na nossa mente para que a gente não aceite isso, para que a gente não vislumbre isso, para a gente não crê em Deus. Cria uma série de obstáculos para que a gente não nasça de novo e tenha a oportunidade de um relacionamento com Jesus Cristo como nosso cabeça e o Espírito Santo nos guiando no dia a dia, todos os dias. Vem conosco, vem praticar isso, vem falar de Cristo, entenda a vida espiritual e mais, pratique, que é muito mais do que intelecto, é vida, é realidade, é revelação. É ele que ele está dizendo aqui, que pode ser muitas vezes ultrajado, pisoteado. Vamos mais ainda, volte para o versículo 29. Diz assim, e profanou. O sentido aqui, no original, pônus, da onde vem a palavra comum, genérico. É tornar comum, genérico, sangue de Cristo Jesus. Não basta só desprezá-lo, como se estivéssemos pisoteando ele. Mas tornar genérico, enfraquecer o seu poder, o seu graça. É isso que ele está dizendo. Profanou. Esse é um texto que precisamos examiná-lo, buscando uma força a mais na Bíblia. Quando você estuda esta palavra que profanou o texto do Novo Testamento, você vai perceber que existem 10 ocorrências dessa palavra. Porém, eu quero chamar a atenção apenas para um texto, onde nós vamos encontrar a luz e o significado, para entendermos o que é que esse autor está dizendo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 28, Atos 10, 28, a última parte. A última parte de Atos 10, 28. A última parte do versículo, quando ele diz assim, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Esse é o sentido aqui. Este é o sentido que ele está dizendo, que aqueles que ultrajam, pisoteiam, desprezam o nosso Senhor Jesus, aquele que entrou por nós na morte, para destruir o poder da morte, o poder do pecado, o poder de Satanás. Esse que é o nosso supremo sumo sacerdote. E o seu sangue, que foi derramado para nos purificar de toda iniquidade. Este sangue que tem uma obra contínua na nossa vida. Este sangue, ele está sendo, ou pode ser também, profanado. Ele pode ser considerado comum, sem
muito valor. Profanou o sangue. Deixe-me colocar 3 textos, só para você compreender a teologia do sangue, amados irmãos. Quando você quer estudar a doutrina do sangue de Cristo Jesus, você não precisa procurar em muitos livros. Se você quiser estudar, estude nessa Epístola aos Hebreus. Aqui está a maior exposição bíblica acerca do sangue de Cristo Jesus. O capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, onde nós encontramos o maior número de menções acerca do sangue de Cristo Jesus. Este é um capítulo que tem uma doutrina plena, absoluta, sobre o poder, a eficácia e a glória do sangue de Cristo Jesus. Capítulo 10, eu vou ler apenas aqui no contexto desta exortação. Olha o versículo 19, mais uma vez. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Não é pelo seu mérito, não é pelas suas orações, não é pela sua vontade de ser santo, não é porque você canta, não é porque você acha que tem dons. Entendeu? Não é nada pelo nosso esforço, mas sim pela nossa obediência. Ah, irmãos, só uma coisa nos garante entrar no Santo dos Santos, o sangue de Cristo Jesus. É por causa deste sangue que Deus olha para mim e para você, apesar de nós. Por causa desse sangue que Ele olha para mim e para você, apesar de nós. E Ele nos aceita. É por causa do sangue de Cristo Jesus. Irmãos, você lembra, no capítulo 1 do livro de Isaías, Deus está dando uma palavra dura para o seu povo. Uma palavra dura, uma palavra de juízo, mas no versículo 18. Porque a ira de Deus e a misericórdia, amor e graça de Deus são parte de uma mesma moeda. Porque não dizer a ira, como diz o irmão Martin Lloyd Jones, é o outro lado do seu amor. Quando ele vai comentar o capítulo 2 da Epístola aos Efésios, naquela maravilhosa coleção da exposição aos Efésios que esse irmão fez, que é um material tão lindo, ele vai dizer que a ira é o outro lado do amor de Deus, e Deus está ali, falando de Israel, falando da sua ira contra a iniquidade do seu povo. Mas ele para lá no versículo 18, aí ele vira o outro lado da moeda e diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei branco como a alva. Sabe como que ele faz isso? Pelo sangue de Cristo Ou Jesus. seja, é só Cristo que nos lava, que nos transforma, que nos edifica a imagem e semelhança dele. Ele tem que ser o nosso cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o noivo, nós somos a noiva, nós que nascemos de novo. A igreja não é essa que tem um endereço, a igreja, na verdade, é orgânica. Somos nós, novos nascidos, fazemos parte da igreja ao redor de todo o planeta. Assentados aqui, e assim como eu, estão homens e mulheres que mereciam o inferno. Deus não cometeria nenhuma injustiça se Tá vendo? Ele está dizendo, mereceríamos inferno. Daí que eu falo o termo que eu falei no começo da live, de ser um trapo de imundície. me mandasse para o inferno. Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse todos nós para o inferno. Nenhuma injustiça. Tá vendo? Todos nós. Porque tem pessoas que se acham ainda. Porque não estão entendendo a vida espiritual. Não nasceram de novo, sei lá. Ou não conseguem ter maturidade espiritual porque estão escravas desse mundo. E não podem admitir que são um trapo de imundície espiritualmente falando. Mas isso reverte numa vida efêmera. Numa vida que não dá glória a Deus. Numa vida que, segundo a Bíblia, vai ser madeira, palha e feno. Vai queimar. Vai para o inferno. Porque era o que eu merecia. Era o que todos nós merecíamos. O inferno.
E sabe por que você